E se a pergunta mais importante da sua vida não for o que eu devo fazer, mas quem está falando comigo agora? Porque muita gente está tomando decisões eternas guiada por emoções momentâneas. Muita gente está chamando ansiedade de direção. Muita gente está confundindo medo com prudência, desejo com promessa, pressa com fé e silêncio de Deus com abandono. E é exatamente aí que a alma se perde, quando ela não sabe mais distinguir a voz do pastor do barulho dos próprios pensamentos. Você pode estar orando, trabalhando, cuidando da família, tentando recomeçar, carregando responsabilidades que ninguém vê, e por dentro existe uma guerra silenciosa. Uma voz diz, avance, outra diz, espere, uma diz, perdoe, outra diz, proteja-se, uma diz, entregue, outra diz, controle tudo, uma diz, Deus está conduzindo, outra diz, você está sozinho. E então surge a pergunta que atravessa o coração de todo cristão sincero. Como saber se é Deus falando ou se sou apenas eu pensando? Essa pergunta não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de temor. Quem não se importa com a vontade de Deus nem pergunta de onde vem a voz. Quem pergunta, ainda que esteja confuso, revela que existe dentro de si uma sede santa, a sede de não viver enganado. Jesus disse em João 10 que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele as conhece e elas o seguem. Perceba a ordem. Primeiro ouvem, depois são conhecidas, depois seguem. A voz de Deus não nasce da curiosidade humana, nasce do relacionamento. Ovelha reconhece voz porque convive com o pastor. Não é um som estranho ouvido uma vez na multidão. É uma presença reconhecida no caminho. Então, antes de perguntar, foi Deus? Pergunte. Eu tenho caminhado perto o suficiente para reconhecer o caráter de Deus quando Ele fala comigo? A voz de Deus nunca contradiz o coração de Deus. E o coração de Deus está revelado nas Escrituras, na pessoa de Cristo, na obra do Espírito Santo, no fruto da verdade, na paz que governa e na santidade que separa. Deus não fala para alimentar vaidade. Deus não sussurra para inflamar orgulho. Deus não guia alguém para destruir uma casa em nome de uma emoção. Deus não manda você pisar em pessoas para alcançar uma promessa. Deus não usa a voz dele para justificar aquilo que a palavra dele já condenou. Se a voz que você ouviu exige que você desobedeça para ser feliz, ela não veio do céu. Se a voz que você ouviu precisa apagar a luz da consciência para parecer direção, ela não é direção, é sedução. Mas os próprios pensamentos também podem parecer espirituais. A mente humana é profunda. Ela guarda memórias, feridas, desejos antigos, traumas escondidos, frustrações acumuladas, sonhos interrompidos. Às vezes, aquilo que você chama de sente de Deus é apenas uma dor antiga tentando se proteger. Às vezes, aquilo que você chama de não tenho paz é apenas medo de tentar de novo. Às vezes, aquilo que você chama de Deus me mostrou é uma expectativa que você alimentou tanto que começou a parecer revelação. Por isso a Bíblia não manda você confiar cegamente em toda a impressão interior. A Bíblia manda provar, examinar, discernir, vigiar. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Veja que profundo. Deus não apenas avalia o que você pensou, Ele separa o pensamento da intenção. Porque há pensamentos que parecem santos, mas nascem de intenções tortas. Há decisões que parecem prudentes, mas nascem de incredulidade. Há renúncias que parecem humildes, mas nascem de covardia. Há avanços que parecem fé, mas nascem de ambição. A palavra entra como espada não para ferir você por crueldade, mas para separar o que está misturado dentro de você. Ela corta a confusão, ela revela a raiz. Ela mostra se aquilo vem do espírito ou da carne, da fé ou do medo, da obediência ou do orgulho disfarçado.
E talvez aqui esteja o primeiro confronto amoroso. Se você quer reconhecer a voz de Deus, pare de tratar a Bíblia como confirmação do que você já decidiu e comece a tratá-la como autoridade sobre o que você ainda não quer entregar. Muitos não procuram a voz de Deus, procuram a aprovação divina para a própria vontade. Abrem a Bíblia como quem abre um contrato, esperando encontrar uma cláusula favorável. Oram pedindo direção, mas no fundo já escolheram o caminho. Pedem sinal, mas rejeitam correção. Pedem paz, mas não querem obediência. E então ficam confusos, porque Deus não grita para competir com uma vontade que não deseja se render. A voz de Deus tem uma marca. Ela chama você para perto antes de mandar você para longe. Ela forma antes de enviar. Ela cura antes de usar. Ela corrige antes de exaltar. Quando Deus falou com Moisés, não começou entregando uma estratégia política, começou revelando santidade no chão da sarça. Quando Deus chamou Samuel, não começou dando fama profética, começou ensinando um menino a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." A lição de Samuel é indispensável. Ele ouviu uma voz no templo, mas não entendeu de imediato. Correu para Eli, confundiu a origem, precisou de orientação. Isso mostra que até quem está no ambiente certo pode precisar de maturidade para discernir a voz certa. Estar no templo não basta. Estar perto de coisas sagradas não basta. Servir não basta. É preciso aprender a ouvir. E Samuel só aprendeu porque havia humildade. Ele não disse, "Eu sei tudo." Ele não fingiu maturidade. Ele se levantou, perguntou, voltou, esperou. A voz de Deus se torna mais clara em corações ensináveis. Quem não aceita ser corrigido dificilmente discernirá com pureza, porque a pessoa orgulhosa chama de Deus tudo que confirma sua superioridade. Já a pessoa quebrantada permite que Deus diga não, espere, volte, perdoe, confesse, silencie, recomece. A voz de Deus não massageia o ego. Ela desperta o espírito. Por isso, quando você estiver diante de uma impressão interior, pergunte com sinceridade: essa voz me torna mais parecido com Cristo ou apenas mais satisfeito comigo mesmo? Ela produz humildade ou arrogância? Ela me aproxima da luz ou me permite continuar escondido? Ela me conduz ao amor ou à dureza? Ela me chama à verdade ou me dá desculpas bonitas para fugir dela? Porque a voz de Deus pode ser firme, mas nunca é impura. Pode confrontar, mas nunca manipula. Pode corrigir, mas nunca humilha para destruir. Pode expor, mas sempre com a intenção de redimir. E aqui existe algo que muitos adultos, especialmente aqueles que já viveram perdas, traições, pressões e longas esperas, precisam ouvir. Deus não fala com você do mesmo jeito que sua ansiedade fala. A ansiedade empurra, Deus conduz. A ansiedade acelera, Deus confirma. A ansiedade ameaça, Deus fortalece. A ansiedade diz: se você não resolver agora, tudo acabou. Deus diz: confie em mim no processo. A ansiedade fecha o peito. Deus pode até pesar o coração com convicção, mas junto vem uma firmeza limpa, uma consciência iluminada, uma força que não depende do pânico. Deus não precisa usar desespero para dirigir seus filhos. Ele é pai, não carrasco. Mas também não confunda a voz de Deus com conforto emocional. Às vezes Deus fala e a primeira sensação não é alívio, é temor. Jeremias tentou resistir ao chamado. Moisés apresentou desculpas. Jonas fugiu. Maria perguntou como aquilo aconteceria. Jesus, no Getsêmani, suou sob profunda angústia, mas ainda assim se rendeu à vontade do Pai. A voz de Deus nem sempre leva você ao caminho mais fácil. Ela leva você ao caminho mais verdadeiro. Nem sempre confirma o que você deseja. Muitas vezes revela o que você precisa.
Nem sempre remove a cruz. Às vezes ensina você a carregá-la com propósito. Então a pergunta não é apenas: essa voz me deixa bem? A pergunta é: essa voz me leva à vontade de Deus? Porque há pensamentos confortáveis que são armadilhas. Há portas largas com aparência de descanso. Há escolhas fáceis que custam caro depois. E há obediências difíceis que produzem vida, cura e destino. O discernimento espiritual começa quando você para de medir a voz de Deus pelo conforto imediato e passa a reconhecê-la pelo fruto eterno. Existe um padrão espiritual que se repete em toda a Bíblia. Deus fala, o coração humano reage, e a obediência revela quem realmente governa a alma. Desde o Éden, a batalha não foi apenas sobre uma fruta, mas sobre uma voz. Deus havia falado. A serpente também falou. O ser humano ficou entre duas palavras. A palavra que estabelecia vida e a palavra que prometia autonomia. Toda queda começa quando uma voz alternativa parece mais atraente do que a voz de Deus. Toda restauração começa quando a palavra do Senhor volta a ocupar o trono dentro do peito. Por isso, discernir a voz de Deus não é um luxo para pessoas místicas. É questão de sobrevivência espiritual. Uma vida inteira pode ser construída sobre uma voz errada. Um casamento pode ser ferido por uma interpretação apressada. Uma família pode ser esmagada por decisões tomadas no calor da emoção. Um chamado pode ser abandonado porque alguém confundiu cansaço com o encerramento. Uma promessa pode ser atrasada porque alguém confundiu impaciência com oportunidade. E uma alma pode se afastar da luz porque aprendeu a chamar seus próprios argumentos de direção divina. A voz de Deus tem coerência com a história que Ele está escrevendo em você. Ela não aparece como um relâmpago desconectado de tudo. Ela se encaixa no caráter que Ele está formando, nas áreas que Ele está tratando, nos frutos que Ele está pedindo, nas renúncias que Ele tem colocado diante de você. Quando Deus fala, Ele não fala apenas com o momento, Ele fala com o destino. Você pode querer uma resposta para sexta-feira, mas Deus está pensando na sua eternidade. Você pode querer resolver uma situação, mas Deus quer transformar uma pessoa. E muitas vezes, essa pessoa é você. Pense em José. Ainda jovem, ele recebeu sonhos. Havia algo de Deus ali. Mas José ainda não tinha maturidade para carregar plenamente o peso do que viu. O sonho era verdadeiro, mas o processo seria longo. E isso ensina algo profundo. Nem toda voz de Deus vem acompanhada de explicação imediata. Deus pode mostrar uma direção sem revelar o caminho inteiro. Ele pode acender uma promessa sem entregar o mapa completo. José ouviu o futuro, mas caminhou por cisterna, escravidão, acusação injusta, prisão e esquecimento. Se ele avaliasse a voz de Deus apenas pelas circunstâncias, teria concluído que se enganou. Mas a voz verdadeira não morre quando o ambiente contradiz a promessa. Talvez você esteja nessa tensão. Deus colocou algo em seu coração anos atrás. Você sentiu um chamado, uma convicção, uma direção, mas a vida ficou mais dura. Pessoas não entenderam, portas se fecharam, a idade chegou. As responsabilidades aumentaram. O corpo cansou, a família exigiu, a esperança oscilou. E agora você pergunta: será que fui eu que inventei tudo? Ouça, uma promessa de Deus pode passar por estações que parecem negação, mas são preparação. A questão não é apenas se você recebeu uma palavra. A questão é se essa palavra produziu em você fidelidade enquanto nada parecia acontecer. A voz de Deus não apenas anuncia destino, ela forma caráter para sustentar o destino. Se uma voz promete grandeza, mas não exige santidade, desconfie. Se uma voz fala de portas, mas não fala de transformação, examine. Se uma voz alimenta sua pressa, mas não cura sua raiz, cuidado.
Deus não tem compromisso com a versão impaciente de nós mesmos. Ele tem compromisso com a obra completa que começou. José precisava de mais do que um sonho. Precisava de perdão para não se vingar. Precisava de sabedoria para governar. Precisava de domínio próprio para não se corromper na casa de Potifar. Precisava de paciência para não apodrecer na prisão. A voz de Deus estava menos interessada em levá-lo rápido ao palácio e mais interessada em prepará-lo para chegar inteiro. É aqui que muitos confundem pensamento com voz divina. O pensamento quer pular o processo. A voz de Deus santifica o processo. O pensamento ferido diz: prove que você é alguém. Deus diz: permaneça fiel quando ninguém está vendo. O pensamento ambicioso diz: essa é sua chance de mostrar valor. Deus diz: seu valor não depende do aplauso. O pensamento cansado diz: desista, nada mudou. Deus diz: continue, eu ainda estou trabalhando. O pensamento amargo diz: faça justiça com as próprias mãos. Deus diz: entregue a mim o julgamento e guarde seu coração. Davi também aprendeu a diferença entre oportunidade e direção. Quando Saul estava vulnerável na caverna, Davi poderia ter pensado: Deus entregou meu inimigo em minhas mãos. Havia até pessoas ao redor interpretando o momento desse jeito, mas Davi discerniu algo mais profundo. Uma oportunidade que viola a reverência não é provisão de Deus. Nem toda porta aberta foi aberta por Deus. Nem toda chance favorável carrega a aprovação divina. Existem portas que testam seu caráter, não que revelam seu chamado. Davi se recusou a tomar pela força aquilo que Deus havia prometido entregar no tempo certo. Esse é um dos filtros mais poderosos para discernir a voz de Deus. Ela nunca pede que você traia princípios para alcançar promessas. Se para chegar lá você precisa manipular, mentir, ferir, abandonar responsabilidades, desonrar alianças, esconder intenções, então não é Deus conduzindo. Deus não precisa de pecado como ferramenta para cumprir propósito. Ele não constrói destino sobre desobediência. Ele não unge atalhos contaminados. A voz que diz, ninguém vai saber, não é a voz do pastor. A voz que diz, você merece, mesmo que seja errado, não vem do Espírito. A voz que transforma conveniência em permissão precisa ser confrontada pela palavra. Davi esperou. E esperar para Deus nunca é desperdício quando há fidelidade. Esperar não é ficar parado por medo. Esperar é obedecer sem tomar à força o que só Deus pode entregar com bênção. Esperar é manter as mãos limpas quando o coração está cansado. Esperar é recusar a lógica das trevas, que diz que o fim justifica os meios. O céu não trabalha com essa lógica. O céu trabalha com aliança, santidade e tempo determinado. Talvez essa seja a palavra para alguém que está diante de uma decisão. Parece uma chance perfeita, parece uma abertura rara, parece que você precisa agir agora. Mas existe uma inquietação santa, uma linha invisível que você sabe que não deveria cruzar. Não ignore essa luz. Às vezes, Deus fala não impedindo a porta de aparecer, mas impedindo sua consciência de descansar nela. Há momentos em que a voz de Deus não vem como frase, vem como freio, um freio santo, uma resistência interior que não nasce de medo, mas de reverência. E quem teme ao Senhor aprende a agradecer não apenas pelas portas abertas, mas também pelos limites que impediram a queda. James, em sua carta, ensina que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que concede generosamente. Mas pedir sabedoria não é pedir que Deus confirme impulso. Sabedoria é capacidade de enxergar uma decisão pelos olhos do céu. É perceber consequências antes que elas amadureçam. É distinguir brilho de luz, pressa de direção, emoção de convicção. Deus dá sabedoria, mas o coração precisa estar disposto a recebê-la, mesmo quando ela contraria o desejo inicial. E como a sabedoria costuma chegar?
Muitas vezes pela palavra lembrada no momento certo, pelo conselho de alguém maduro, por uma paz que não depende das circunstâncias, por uma porta que fecha sem explicação, por uma conversa que expõe algo escondido, por uma demora que revela intenção, por uma correção que você não queria ouvir, mas precisava. A voz de Deus é criativa, mas nunca confusa em seu caráter. Ela pode vir suave como um sussurro ou firme como uma repreensão, porém sempre carregará a verdade. Então, quando você perguntar, é Deus ou sou eu? Não procure apenas uma sensação. Observe o caminho inteiro. Essa direção honra a palavra, produz o fruto do Espírito, respeita o tempo de Deus, preserva sua integridade, aproxima você de Cristo, confirma aquilo que Deus já vem tratando, suporta ser examinada pela luz, porque aquilo que vem de Deus não teme ser provado. Só a mentira exige pressa para não ser confrontada. Há uma diferença imensa entre paz espiritual e alívio emocional. O alívio emocional aparece quando a pressão diminui. A paz espiritual permanece mesmo quando a pressão continua. O alívio depende de circunstâncias favoráveis. A paz vem de uma confiança mais profunda que as circunstâncias. O alívio diz, agora ficou fácil. A paz diz, ainda é difícil, mas Deus está aqui. E muitos confundem os dois. Acham que a voz de Deus sempre virá como uma sensação agradável, como uma ausência completa de conflito, como se obedecer nunca exigisse tremor. Mas a Bíblia mostra outro caminho. A paz de Deus não é anestesia, é governo interior. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo deve governar o coração. A palavra aplicada ali traz a ideia de um árbitro, alguém que decide, que regula, que aponta o que está fora da ordem. Isso é profundo. A paz de Cristo não é apenas um sentimento que visita você. É uma autoridade que julga o que deve permanecer dentro de você. Quando pensamentos brigam, desejos competem, medos gritam e lembranças pressionam, a paz de Cristo entra como governo. Ela não necessariamente explica tudo, mas coloca ordem. Ela não responde a todas as curiosidades, mas firma o coração no que é correto. Então, se uma voz deixa você agitado, apressado, obcecado, incapaz de orar com clareza, incapaz de ouvir conselho, incapaz de esperar, cuidado. Nem toda intensidade é Espírito Santo. Algumas intensidades são ansiedade vestida de urgência. Deus pode falar com força, sim. Deus pode despertar você. Deus pode incomodar sua zona de conforto. Mas até o confronto de Deus carrega uma clareza santa. Ele não lança você em confusão destrutiva. Ele revela, ilumina, convoca. A acusação do inimigo esmaga. A convicção do Espírito levanta para arrependimento. A acusação diz, você não presta. Acabou. A convicção diz, isso precisa mudar, venha para a luz. A acusação prende você na vergonha. A convicção conduz você à graça. É por isso que discernir a voz de Deus exige atenção não apenas ao conteúdo, mas ao fruto interior. O que essa voz está produzindo? Desespero ou dependência, isolamento ou humildade, dureza ou arrependimento, vaidade ou serviço, amargura ou perdão, fé ou fantasia. Deus não fala para adoecer sua alma. Ele pode quebrar seu orgulho, mas não quebra sua identidade em Cristo. Ele pode tirar seus apoios falsos, mas não abandona você no vazio. Ele pode revelar feridas, mas para curá-las, não para expô-las ao ridículo. Pense em Elias, no Monte Horebe. Depois de enfrentar profetas falsos, depois de ver fogo cair, ele fugiu tomado de cansaço, medo e exaustão. Ali, Deus não tratou Elias como máquina espiritual. Deus alimentou, deixou dormir, sustentou o corpo, conduziu ao encontro. E quando o Senhor se manifestou, Elias percebeu que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo.
mas em uma voz mansa e delicada. Essa história não significa que Deus nunca fale com força. Significa que o barulho não prova presença. O extraordinário não é sempre o lugar onde Deus está falando com mais profundidade. Às vezes, a voz que você procura no espetáculo está esperando no silêncio. Isso confronta uma geração acostumada ao estímulo constante. Tudo precisa ser intenso, imediato, visível. Mas adultos que já atravessaram décadas sabem, as maiores decisões da vida nem sempre chegam com fogos. Às vezes, Deus fala enquanto você lava a louça, dirige em silêncio, dobra uma roupa, senta no quarto depois que todos dormiram, olha uma fotografia antiga, sente um aperto de arrependimento ou uma calma inesperada diante de uma escolha difícil. Deus não precisa competir com o mundo para ser Deus. Ele não precisa fazer barulho para ter autoridade. O sussurro dele pesa mais do que o grito da multidão. Mas para ouvir o sussurro, é preciso reduzir os ruídos. E aqui está uma disciplina esquecida. Silêncio diante de Deus. Não silêncio vazio, mas silêncio rendido. Um coração que para de argumentar, uma mente que deixa de ensaiar defesas, uma alma que não usa a oração apenas para falar, mas para se colocar diante do Pai. Muitos querem ouvir a voz de Deus sem calar as vozes que alimentam todos os dias. Consomem medo, comparação, raiva, opiniões, notícias, discussões, distrações e depois perguntam por que o coração está confuso. O problema não é que Deus não esteja falando. O problema é que outras vozes receberam mais espaço. Isaías 30, 21 apresenta uma imagem belíssima. Quando o povo se desvia para a direita ou para a esquerda, ouve uma palavra atrás de si, dizendo o caminho em que deve andar. Isso revela o cuidado direcional de Deus. Ele não abandona seus filhos em encruzilhadas, mas também mostra que há desvios, à direita e esquerda, há caminhos alternativos. E a voz do Senhor chama de volta ao centro da vontade dele. Essa voz não é curiosidade profética para satisfazer ansiedade sobre o futuro. É direção para caminhar em obediência no presente. Deus não fala apenas para você saber. Deus fala para você andar. Talvez você queira que Deus revele os próximos 10 anos, mas Ele está falando sobre a próxima atitude. Talvez você queira saber se a promessa vai acontecer, mas Ele está pedindo que você perdoe alguém hoje. Talvez você queira uma visão grandiosa, mas Ele está apontando para uma conversa honesta, uma reconciliação pendente, uma disciplina abandonada, uma mentira pequena que precisa morrer, um compromisso que precisa ser retomado. A voz de Deus costuma ser mais prática do que a nossa espiritualidade performática aceita. Ela entra na cozinha, no casamento, nas finanças, na agenda, no temperamento, na boca, no olhar, no uso do tempo. Porque Deus não separa a direção de formação. Se Ele fala sobre um destino, também fala sobre quem você se torna no caminho. Se Ele fala sobre uma porta, também fala sobre a postura com que você atravessa. Se Ele fala sobre vitória, também fala sobre a humildade depois dela. Se Ele fala sobre espera, também fala sobre a fidelidade durante ela. A voz de Deus não é uma informação solta, é convite para uma vida governada por Ele. E existe outro teste. A voz de Deus suporta o tempo. Pensamentos impulsivos perdem força quando a emoção passa. Desejos carnais mudam quando o ambiente muda. Medos parecem absolutos à noite e menores pela manhã. Mas uma convicção de Deus permanece purificada. Ela pode amadurecer, ficar mais clara, receber contornos, mas não depende do pico emocional para existir. Há coisas que Deus planta como semente. No começo parecem pequenas, mas continuam crescendo com oração, palavra, conselho e obediência. Há outras que são apenas faíscas emocionais. Brilham, aquecem por um instante e desaparecem.
Por isso, não tenha medo de esperar diante de uma decisão, especialmente quando ela afeta vidas, alianças, família, ministério, finanças ou consciência. A pressa raramente é boa conselheira da alma. Deus pode pedir prontidão, mas prontidão não é pânico. Quando Deus manda avançar, Ele também sustenta o passo. Quando a carne manda correr, ela geralmente esconde algo que não quer ser examinado. Espere o suficiente para a emoção baixar e a obediência permanecer. Espere o suficiente para a palavra julgar. Espere o suficiente para a paz de Cristo governar. Espere o suficiente para o orgulho perder o discurso e a fé encontrar voz. Mas não use espera como desculpa para desobedecer. Há pessoas que dizem, estou esperando confirmação, quando na verdade já receberam direção e estão com medo do custo. Discernimento não é enrolação espiritual. Quando Deus já mostrou, confirmou pela palavra, trouxe paz, sustentou pelo conselho maduro e a única coisa restante é obedecer. Continuar pedindo sinais pode ser uma forma bonita de resistência. Chega um momento em que a pergunta deixa de ser, Deus falou? E passa a ser, eu vou obedecer? Essa é a maturidade que Deus deseja formar. Um povo que não se move por impulso, mas também não se esconde atrás da demora. Que não chama ansiedade de fé, mas também não chama medo de prudência. Que não idolatra sinais, mas também não despreza direção. Que não busca vozes estranhas, mas reconhece o pastor na palavra, na paz, no caráter e no fruto. A voz de Deus muitas vezes se revela pelo tipo de fruto que ela produz depois que você obedece. Não apenas pelo sentimento antes da decisão, mas pela colheita espiritual que nasce no caminho. Jesus ensinou que a árvore é conhecida pelos frutos. Isso não serve apenas para avaliar pessoas, também serve para avaliar vozes. Uma direção que vem de Deus, ainda que comece com lágrimas, produzirá algum fruto de justiça, humildade, dependência, santidade, amor, perseverança, verdade. Uma direção que nasce da carne, ainda que comece com entusiasmo, mais cedo ou mais tarde, deixará rastros de confusão, orgulho, divisão, culpa escondida, escravidão interior ou endurecimento. Mas cuidado, fruto não é resultado imediato. José obedeceu e foi preso injustamente. Jeremias falou a palavra e foi rejeitado. Jesus obedeceu perfeitamente e foi levado à cruz. Então, não confunda fruto com sucesso rápido. O fruto de Deus nem sempre aparece primeiro no cenário. Muitas vezes aparece primeiro no coração. A obediência pode não mudar a situação na primeira semana, mas muda você. Pode não abrir a porta agora, mas limpa suas mãos. Pode não convencer as pessoas, mas fortalece sua consciência. Pode não remover a dor, mas impede que a dor vire veneno. Jeremias é uma das figuras mais profundas para entender a diferença entre pensamento humano e voz divina. Ele não queria carregar uma mensagem difícil. Ele não estava procurando palco. Ele não estava tentando construir reputação. Pelo contrário, sentiu o peso do chamado. Em certo momento chegou a dizer que não queria mais falar em nome do Senhor, mas a palavra era como fogo fechado em seus ossos. Isso ensina algo poderoso. A voz de Deus não é sempre aquilo que você escolheria por conforto. Às vezes, é aquilo que você não consegue abandonar sem perder a integridade da alma. Há um tipo de convicção que não é obsessão, é chamado. Não é ansiedade, é fogo santo. Não é vaidade, é peso de responsabilidade. A obsessão gira em torno de você. O fogo de Deus gira em torno da obediência. A obsessão quer provar algo. O chamado quer servir. A obsessão se irrita quando não é reconhecida. O chamado permanece fiel mesmo no anonimato.
Jeremias não falava porque era conveniente, falava porque havia uma palavra maior do que sua vontade. E aqui está um filtro profundo. Aquilo que você chama de voz de Deus aumenta seu amor pela verdade ou apenas aumenta sua necessidade de ser visto? Muitas pessoas querem que Deus fale sobre destino, mas não querem que Deus fale sobre caráter. Querem palavras sobre promoção, mas não sobre perdão. Querem revelação sobre futuro, mas não sobre disciplina. Querem confirmação sobre um relacionamento, mas não sobre pureza. Querem direção financeira, mas não sobre generosidade e honestidade. Querem ouvir "eu abro portas", mas não querem ouvir "negue-se a si mesmo". Porém, a voz de Deus é inteira. Ela não alimenta apenas a parte de você que sonha, ela confronta também a parte que resiste. E quando Deus fala, Ele não negocia com a mentira que você aprendeu a proteger. Ele coloca luz onde você colocou justificativas. Ele pergunta, como perguntou a Adão: "Onde estás?" Não porque Deus perdeu alguém no jardim, mas porque o ser humano precisava perceber o lugar em que havia se escondido. A voz de Deus faz isso. Ela localiza a alma. Ela revela: você está escondido no medo, escondido na rotina, escondido no orgulho, escondido na religiosidade, escondido na dor, escondido atrás de desculpas antigas. E quando Deus pergunta, não é para condenar sem misericórdia, é para trazer de volta. Pense na mulher do fluxo de sangue. Por anos, ela carregou uma condição que a isolava, envergonhava, drenava seus recursos e sua esperança. Ela ouviu falar de Jesus e algo dentro dela se moveu. Se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada. Não era um pensamento vazio, era a fé despertada pela notícia de quem Cristo era. Ela não foi guiada por superstição, mas por uma confiança desesperada e reverente no poder do Senhor. Ela rompeu a multidão, tocou, e Jesus percebeu que dele saíra virtude. Então ele a chamou não para expô-la ao ridículo, mas para restaurá-la publicamente como filha. Essa história mostra outro sinal da voz de Deus. Ela chama você a sair do lugar de vergonha para encontrar Cristo. O pensamento ferido diz: fique escondido, ninguém pode saber, você não merece. A voz de Deus diz: venha, toque, receba, seja restaurado. A vergonha isola, a fé aproxima. A vergonha reduz sua identidade à sua ferida. Jesus chama de filha aquela que a sociedade chamava de impura. Quando Deus fala, Ele não ignora sua dor, mas também não permite que sua dor seja seu nome. Ele revela uma identidade maior do que sua condição. Talvez você tenha vivido anos se definindo por uma perda, uma falha, uma decisão errada, um divórcio, uma decepção com filhos, uma culpa antiga, uma fase em que se afastou de Deus, uma escolha que ainda pesa. E às vezes seus pensamentos dizem: não adianta mais, passou o tempo, você não será inteiro de novo. Mas quando Deus fala, Ele não fala apenas com a sua memória, fala com a sua restauração. Ele chama você pelo nome que a graça dá, não pelo rótulo que a dor impôs. A voz de Deus não nega consequências, mas anuncia redenção. Ela não apaga a história, mas escreve novo sentido sobre ela. Por isso, se a voz que você ouve só te prende ao passado, só repete condenação, só revive cenas para esmagar sua esperança, ela não é a voz do Pai. O Espírito Santo pode trazer lembrança de pecado para arrependimento, mas depois aponta para o sangue de Cristo. O acusador traz lembrança para aprisionamento e nunca aponta para a cruz como suficiente. Essa diferença é vital. Deus corrige para reconciliar. O inimigo acusa para separar. Deus mostra a ferida para tratar. O inimigo aperta a ferida para paralisar. Deus diz: levante-se e ande em novidade de vida. O inimigo diz: deite-se na culpa e aceite que acabou. E há também o fruto da obediência silenciosa. Nem toda direção divina será dramática. Às vezes Deus fala para você fazer uma ligação, pedir perdão, devolver algo, organizar sua vida,
fechar uma porta de tentação, parar de alimentar comparação, servir alguém que não pode te recompensar, voltar a orar com simplicidade. E como isso parece pequeno, muitos desprezam, mas o reino de Deus frequentemente começa como semente de mostarda. Uma pequena obediência pode destravar anos de endurecimento. Uma frase humilde pode curar uma relação inteira. Um limite santo pode impedir uma queda enorme. Uma decisão diária pode reconstruir uma vida. A mente humana gosta de grandes sinais, porque grandes sinais parecem tirar de nós a responsabilidade. Mas Deus muitas vezes fala em pequenas obediências, porque pequenas obediências revelam quem realmente reina. Não adianta pedir uma visão celestial se você ignora a instrução simples que já recebeu. Não adianta pedir direção sobre o futuro se você resiste à correção presente. O céu não está em silêncio quando a última palavra dada ainda não foi obedecida. Então, examine o fruto. Essa voz está me levando a amar melhor, a falar com mais verdade, a abandonar pecado, a confiar sem controlar tudo, a servir sem precisar de aplauso, a buscar reconciliação quando possível, a assumir responsabilidade, a permanecer fiel mesmo sem reconhecimento, a descansar em Deus sem desistir do dever? Se sim, há marcas da direção do Senhor. Mas se a voz aumenta egoísmo, isolamento, dureza, confusão moral, pressa desordenada, segredo contaminado, então não romantize. Leve à luz, submeta à palavra, peça sabedoria, procure conselho maduro e, acima de tudo, volte ao pastor, porque a voz verdadeira sempre carrega o cheiro do pastor. Uma das formas mais profundas de reconhecer a voz de Deus é observar se ela chama você para obediência antes de oferecer explicação. A mente humana quer garantias. Deus pede confiança. A mente humana quer controlar os detalhes. Deus revela o próximo passo. A mente humana pergunta, e se der errado? Deus pergunta, você crê que eu sou fiel? A mente humana tenta prever todas as perdas. Deus ensina a entregar a vida inteira. E é nesse ponto que muitos travam. Não porque não ouviram nada, mas porque ouviram o suficiente para saber que obedecer terá um custo. Davi, diante de Golias, não recebeu um manual completo de guerra. Ele carregava uma convicção formada no secreto. Antes de enfrentar o gigante no vale, ele havia aprendido a confiar em Deus no campo, cuidando de ovelhas, vencendo leão e urso quando ninguém aplaudia. A voz de Deus em Davi não surgiu apenas no momento público. Foi construída em uma história privada de dependência. Isso é importante. Muitas pessoas querem discernir Deus no palco das grandes decisões, mas ignoram Deus no campo das pequenas fidelidades. A clareza pública nasce de intimidade secreta. Davi ouviu palavras de intimidação. Golias falou. Os soldados comentaram. Saul tentou vestir Davi com uma armadura inadequada. Os irmãos questionaram suas intenções. Havia muitas vozes ao redor, mas Davi conhecia uma história com Deus que aquelas vozes não podiam apagar. Ele não venceu porque ignorou a realidade. O gigante era real, a ameaça era real, o medo do exército era real. Mas Davi colocou outra realidade acima. O Deus vivo não havia perdido o governo. A voz de Deus não nega gigantes, ela reposiciona gigantes diante da grandeza do Senhor. Quando seus pensamentos estão dominados pelo medo, eles aumentam o tamanho do problema e diminuem a lembrança de Deus. Quando a voz do Senhor governa, ela não diminui artificialmente o problema, mas restaura a visão de quem Deus é. O medo diz, isso vai te destruir. A fé diz, Deus já me sustentou antes. O medo diz, você não tem capacidade. A voz de Deus diz, a batalha não depende apenas da sua força. O medo diz, todos estão vendo sua fraqueza. Deus diz, minha graça se aperfeiçoa nela. O medo diz, fuja. Deus diz, permaneça onde eu te plantei. Mas observe, Davi não foi irresponsável.
Ele não correu ao campo por vaidade. Não era desejo de aparecer. Havia zelo pelo nome do Senhor. Aqui está outro filtro. A voz de Deus desperta zelo santo, não exibicionismo espiritual. Ela não coloca você no centro como herói da própria narrativa. Coloca Deus no centro como Senhor da história. Quando uma suposta direção faz você se sentir indispensável, superior, intocável, cuidado, o Espírito Santo glorifica Cristo, não o ego humano. Jesus disse em João 16 que o Espírito da verdade guiaria os discípulos em toda a verdade e glorificaria a Cristo. Isso significa que a direção do Espírito não é neutra. Ela sempre aponta para Cristo. Se a voz que você ouve diminui Jesus, relativiza sua palavra, torna a cruz secundária, faz a obediência parecer desnecessária ou transforma a espiritualidade em busca de vantagens pessoais, ela não está alinhada com o Espírito da verdade. O Espírito Santo não guia você para longe do caráter do Filho. Ele forma Cristo em você. E formar Cristo em você inclui aprender a obedecer quando ninguém entende. A obediência madura nem sempre recebe aplauso imediato. Às vezes, quem mais deveria apoiar questiona. Às vezes, pessoas sinceras não compreendem. Às vezes, você mesmo treme. Maria ouviu uma palavra impossível. Conceberia pelo poder do Altíssimo. A resposta dela não foi controle, foi rendição. Cumpra-se em mim. Essa postura revela o coração que reconhece Deus. Não é passividade fraca, é confiança corajosa. Ela não entendia todos os desdobramentos, mas se colocou disponível. Disponibilidade é uma das línguas da fé. Muitos querem ouvir Deus, mas não querem estar disponíveis. Querem direção sem entrega, resposta sem renúncia, propósito sem mudança. Mas a voz de Deus encontra eco em quem pode dizer: Senhor, ainda que eu não compreenda tudo, não quero resistir à tua vontade. Esse tipo de oração não é fácil. Ela ameaça nossos ídolos. O ídolo do controle, o ídolo da aprovação, o ídolo da segurança absoluta, o ídolo da imagem, o ídolo da comodidade. Mas quando esses ídolos caem, a alma começa a ouvir com mais pureza. Romanos 12:2 ensina que não devemos nos conformar com este século, mas ser transformados pela renovação da mente para experimentar a vontade de Deus. Note, discernir a vontade vem depois da mente renovada. Uma mente deformada pelo mundo interpretará Deus de maneira distorcida. Se a mente foi treinada pela comparação, ouvirá Deus como cobrança. Se foi treinada pela rejeição, ouvirá silêncio como desprezo. Se foi treinada pelo orgulho, ouvirá correção como ataque. Se foi treinada pela escassez, ouvirá generosidade como ameaça. Por isso Deus não quer apenas responder perguntas. Ele quer renovar a forma como você percebe a vida. A renovação da mente é um processo. Não acontece apenas em um culto, uma emoção, uma oração intensa. Ela se dá quando a palavra começa a substituir padrões antigos. Quando você percebe que nem todo pensamento merece morada. Quando aprende a capturar argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Quando decide que sentimentos são reais, mas não são soberanos. Quando entende que lembranças explicam feridas, mas não precisam determinar obediência. Quando escolhe meditar no que é verdadeiro, justo, puro e digno, em vez de alimentar fantasias, ressentimentos e temores. Talvez durante anos você tenha chamado seus pensamentos de personalidade. Eu sou assim. Sempre fui desconfiado, sempre antecipo o pior, sempre me fecho, sempre preciso controlar. Mas Deus não pergunta apenas como você sempre foi. Ele pergunta em quem você está se tornando. A voz de Deus muitas vezes vem para interromper frases antigas. Onde você dizia, não consigo perdoar, ele começa a dizer, minha graça pode conduzir você. Onde você dizia, já é tarde, ele diz,
ainda há propósito. Onde você dizia, não sou capaz, ele diz, dependa de mim. Onde você dizia, ninguém muda, ele diz, eu faço novas todas as coisas. Mas cuidado, a voz de Deus não é pensamento positivo. Ela não é otimismo vazio. Ela é verdade revelada. Pensamento positivo tenta convencer você de que tudo ficará bem sem necessariamente render-se a Deus. A voz de Deus pode dizer, não temas, porque Ele está presente, não porque o problema desapareceu. Pode dizer, avance, porque Ele abriu o caminho, não porque você se sente invencível. Pode dizer, espere, porque Ele está preparando, não porque a vida perdeu urgência. Pode dizer, arrependa-se, porque há misericórdia, não porque o pecado é pequeno. E aqui está uma pergunta decisiva. Essa voz me leva a uma obediência concreta, porque pensamentos religiosos podem ser abstratos. Eles falam muito, emocionam muito, mas não mudam passos. Deus, porém, fala de modo que a vida responda. Zaqueu encontrou Jesus e devolveu. Pedro chorou e depois foi restaurado. Paulo caiu no caminho e mudou de direção. A mulher do fluxo tocou e testemunhou. Davi ouviu e enfrentou. Maria ouviu e se rendeu. A voz de Deus pede resposta no corpo, na agenda, nas escolhas, nas palavras, nos relacionamentos. Então, não busque apenas uma voz para se sentir espiritual. Busque a Deus para se tornar obediente. A maturidade não está em dizer, Deus me falou, muitas vezes. A maturidade está em obedecer fielmente quando Ele fala. Há pessoas que colecionam impressões, mas evitam transformação. Há pessoas que querem revelação nova, mas não praticam a verdade antiga. A pergunta do céu não é quantas mensagens você recebeu, mas quanto da palavra encontrou morada em sua vida. Chega um momento em que discernir a voz de Deus deixa de ser apenas uma questão de decisão e se torna uma questão de identidade. Porque quem você acredita ser determina quais vozes você aceita como verdade. Se você se vê abandonado, qualquer silêncio parecerá rejeição. Se você se vê condenado, qualquer correção parecerá sentença final. Se você se vê incapaz, qualquer desafio parecerá ameaça. Se você se vê esquecido, qualquer espera parecerá prova de que Deus não se importa. Mas se você se vê como filho em Cristo, amado pelo Pai, habitado pelo Espírito, comprado por sangue, chamado para a luz, então até o não de Deus pode soar como proteção, até a espera pode carregar propósito, até a correção pode ser recebida como misericórdia. A voz de Deus confirma sua identidade em Cristo antes de confirmar seus planos. No batismo de Jesus, antes do ministério público se expandir, o Pai declara que Ele é o Filho amado em quem se agrada. Depois, no deserto, a tentação começa exatamente atacando essa identidade. Se és filho. O inimigo sempre tenta transformar identidade em dúvida. Deus declara. O inimigo questiona. Deus firma. O inimigo condiciona. Deus ama. O inimigo diz, prove. Deus diz, permaneça. E a batalha que aconteceu no deserto continua acontecendo dentro de muitos corações. Uma voz diz, se Deus te amasse, isso não teria acontecido. Outra diz, você é meu filho mesmo no vale. Uma voz diz, prove seu valor. Outra diz, receba o valor que já foi dado em Cristo. Por isso, uma das marcas mais belas da voz de Deus é que ela não precisa bajular você para fortalecer você. Ela não infla, ela edifica, não transforma você em centro, mas também não permite que você se enxergue como lixo. Deus não alimenta orgulho, nem concorda com autodesprezo. Ele chama pecado de pecado e filho de filho. Ele confronta atitudes sem cancelar identidade. Ele disciplina porque ama, Ele corrige porque adotou, Ele guia porque pertence a você e você pertence a Ele. Quando essa verdade se assenta no coração, o discernimento muda.
Você para de buscar a voz de Deus apenas em crises e começa a caminhar diariamente com Ele. Para de tratar Deus como resposta de emergência e começa a reconhecê-lo como Pai presente. Para de pedir sinais para tudo enquanto ignora princípios claros. Para de obedecer à culpa e começa a responder à graça. Para de correr atrás de novidades espirituais e volta ao centro. Cristo, palavra, oração, obediência, comunhão, santidade, amor. Provérbios 3 ensina a confiar no Senhor de todo o coração, não se apoiar no próprio entendimento, reconhecê-lo em todos os caminhos, e Ele endireitará as veredas. Esse é um selo para o discernimento. Não se apoiar no próprio entendimento não significa parar de pensar. Significa não fazer da mente humana o tribunal final. Deus não pede uma fé irracional, pede uma confiança superior à limitação da razão. Você pensa, avalia, examina, pede conselho, observa frutos, mas no fim se rende ao Senhor. Reconhecer Deus em todos os caminhos é mais do que orar antes de decisões grandes. É permitir que Ele entre em cada área: família, trabalho, finanças, palavras, memória, descanso, planos, dores, futuro, e Ele endireitará as veredas. Não significa que todo o caminho será curto. Não significa que não haverá curvas. Não significa que você nunca enfrentará deserto. Significa que Deus não perde o governo sobre quem confia nele. Ele endireita até o que parecia torto demais. Ele transforma atrasos em formação. Ele usa lágrimas como sementes. Ele pega anos quebrados e escreve testemunho. Ele pega uma mente confusa e ensina paz. Ele pega um coração dividido e forma inteireza. Ele pega uma pessoa que já não sabia em quem acreditar e a ensina a reconhecer o pastor. Hoje, a pergunta volta para você, mas agora mais profunda. Você quer apenas saber se foi Deus falando, ou quer se tornar alguém que vive perto o suficiente para reconhecer quando Ele fala? Porque o discernimento não será resolvido por uma fórmula mágica. Será formado numa vida rendida. Será formado quando você abrir a palavra, não para vencer discussões, mas para ser transformado. Será formado quando você orar, não apenas para pedir coisas, mas para entregar o coração. Será formado quando você obedecer pequenas direções. Será formado quando você permitir que Deus cure memórias que distorcem sua escuta. Será formado quando você parar de chamar medo de sabedoria e orgulho de convicção. Será formado quando Cristo se tornar mais desejável do que ter razão. Então faça silêncio por dentro. Não silêncio de morte, mas silêncio de altar. Coloque diante de Deus as vozes que disputam seu coração. A voz da pressa, a voz da culpa, a voz da comparação, a voz da mágoa, a voz da autodefesa, a voz do controle, a voz da solidão, a voz da desistência. E diga: Senhor, nenhuma delas terá a última palavra sobre mim. Fala pela tua palavra, governa pela tua paz, confirma pelo teu caráter, corrige meu caminho, purifica minhas intenções, ensina-me a ouvir como filho, não como escravo do medo. E quando Deus falar, obedeça. Ainda que seja simples, ainda que seja difícil, ainda que ninguém aplauda, ainda que você precise pedir perdão, ainda que precise esperar, ainda que precise avançar, ainda que precise fechar uma porta que sua carne queria manter aberta, ainda que precise recomeçar com humildade. A voz de Deus não é dada para enfeitar pensamentos, é dada para conduzir passos. Não transforme direção em teoria, transforme em altar, transforme em atitude, transforme em fidelidade. Eu declaro sobre a sua vida que a confusão não terá domínio sobre sua mente, que a ansiedade não será seu pastor, que o medo não será seu conselheiro, que a culpa não será sua identidade, que a pressa não roubará seu discernimento, que vozes estranhas perderão força à medida que a voz de Cristo se torna familiar. Eu declaro que seus ouvidos espirituais serão treinados pela palavra,
que seu coração será guardado pela paz, que sua vontade será rendida ao Pai, que sua mente será renovada pelo Espírito e que seus passos serão firmados no caminho eterno. Você não é órfão tentando adivinhar o futuro. Você é filho chamado a seguir o pastor. Você não precisa obedecer todo pensamento que aparece. Você pode levá-los cativos diante de Cristo. Você não precisa ser governado por impulsos antigos. O Espírito Santo pode renovar sua mente. Você não precisa viver perguntando se Deus se esqueceu. O Senhor ainda guia, ainda corrige, ainda consola, ainda chama, ainda abre, ainda fecha, ainda sustenta, ainda fala. E se hoje tudo que você consegue dizer é: Senhor, eu não sei distinguir direito, mas quero aprender, essa já é uma oração preciosa. Deus pode trabalhar com um coração sincero. Deus pode ensinar uma alma cansada. Deus pode restaurar sensibilidade perdida. Deus pode reacender discernimento onde havia confusão. Deus pode transformar silêncio em escola, espera em maturidade, dor em profundidade e obediência em testemunho. Caminhe, então, não como quem precisa decifrar Deus com desespero, mas como quem confia no Pai com reverência. Abra a palavra. Ore com verdade. Espere quando for tempo de esperar. Avance quando for tempo de avançar. Arrependa-se quando a luz mostrar pecado. Descanse quando a paz de Cristo governar. Recuse atalhos. Proteja sua consciência. Não negocie sua santidade. Não entregue seu destino a vozes que não carregam o caráter de Jesus. E que este seja o decreto final sobre sua vida, firmado na verdade de Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Que assim seja sobre sua casa, sua mente, suas decisões, sua fé e seu futuro. Em Cristo, a voz do pastor será mais forte do que o ruído dos seus pensamentos, e você caminhará em paz, com discernimento, firmeza e esperança, até que cada passo revele que Deus sempre esteve conduzindo você.